Ecojobó, bobô, boa quinta-feira, jobó. Palavra interessante, arrumar os ibás. Arrumar, dar o sé nos ibás, para preparar, para receber o axé. Receber a obrigação, receber o orô. Isso tem muito a ver com a historinha que eu vou contar hoje. Existem muitas histórias a respeito de axexê. No Brasil, as coisas tomaram uma conotação diferente, mas em África existia o rito dos caçadores, o Adjedjé, que depois veio a se tornar o Axexê, e existe o rito do rei Xangô, que Xangô coordenaria essa parte também dos eguns, mas de uma outra forma. Qual é a finalidade do Axexê? O encaminhamento do espírito e o A e do Emi de volta à casa do Orum. Chegando no portão do céu do Orum, Onibodê, ali seria julgada a pessoa e essa seria encaminhada para o seu Orum correspondente. Os 4 Oruns de baixo, os 4 Orum de cima e o Orum de Olodumare. Olodumare, Olorum, aquele que tem, contém e é proprietário do Orum, aonde, nesse Orum, vivem os orixás, os eborás, as criaturas que ganharam a evolução superior, se tornando semideuses, se tornando orixás. Mas vou contar para vocês hoje sobre a história de como Xangô se tornou o proprietário do culto do Egum e o Axexê desta área. Então vamos ter que voltar à pequena história do Alapuini. Alapuini era um senhor, Alapini, como se diz no Brasil, que tinha uma grande fazenda em sua tribo muito próspera, cercando na região do Oió, na Nigéria, e ele teria que empreender uma grande viagem de negócios e chamou seus 3 filhos. Ogé, Unmi, o mais bonito. Ogé, Summi, o mais de fé. E Ogé, Dinló, o menorzinho, o mimado. E disse a esses meninos que não comessem do inhame ruim, porque esse inhame provocaria uma grande sede e os mataria. Depois de dar todas as suas observações, ele partiu na sua viagem. Os meninos eram muito obedientes, na verdade. Mas se ouve por aí que Yami Oxorungás provocaram uma grande fome nesses rapazes enquanto eles estavam na fazenda, cortando, preparando a terra, colhendo os inhames. E eles comeram dos inhames ruins e beberam quantidades infinitas de água e a sede nunca passava e eles morreram de tanta água que beberam. No retorno de Alapini, ele encontrou já os filhos sepultados e todas as pessoas da tribo que tinham muita consideração por ele, diz que esse homem tinha vários irês, Ogbon, Agbombom, Omos, Owo, Egbaragá, orgulho de fazer as coisas boas, bondade, generosidade, filhos, dinheiro, o qual ele compartilhava com todas as pessoas. O Opuim Bobô, o dinheiro era dividido com todos.
Então ele era muito considerado, inclusive as pessoas todas tomaram providência de dar os tratos aos corpos da maneira compatível. Mas enterraram esses meninos do outro lado de um rio que corria nas propriedades do Alapini. Né? E o Alapini ficou desolado, destruído, e foi se consumindo gradativamente. E empreendeu uma busca, a busca de trazer os seus filhos de volta. Nas fases do luto tem a fase da barganha. Então, essa parte do conto, Alapini estava tentando barganhar com a morte. E ele, então, começou essa jornada de conhecimento e busca para conseguir vencer a morte. Chegando, então, a um babalaô, e esse babalaô Urumilá ensinou a ele um rito. E este rito deveria ser cumprido à risca. Né? Ele teria que colher atoris varas do Igi Atori, a vara, a árvore que tem as varas de Inxã, as varas de Atori, desculpe, ficou confuso. Então, assim, ele teria que ir numa árvore chamada Igiatori e recolher Inxãs, varas, bastões. E cada vez que ele fosse nesse rio, ele ali deveria depositar as coisas que esses meninos, no seu Icomodiadê, aí tem a ligação de novo com o Icomodiadê, receberam um nome. E as comidas que foram ofertadas, como ele era um homem muito rico, ele tinha ofertado muitos elementos, muitos tipos de comida, para que os seus meninos se compatibilizassem. Mas, nessas comidas, diz a história, que a gente ouve por aí, que ele teria esquecido de colocar o Exu, o inhame. E os meninos, então, não sabiam a diferença do bem e do mal, do inhame que era bom e do inhame que era ruim. Também tem aquela outra parte da história que diz que as Yames fizeram que os meninos comessem os inhames, dando uma fome horrível, e a qual teve uma sede medonha, e os todos morreram. Então ele juntou todos esses elementos, fez uma oferenda, né, na beira do rio, e com o Inxã, a vara do Atori, ele batia 3 vezes, chamando 3 vezes o nome de cada um dos seus filhos, dos 3 Ogés. E eis que da terra surgiram os corpos que já estavam se decompondo, e ele ficou alegre e aterrorizado, porque viu que seus filhos viviam agora então na casa da morte. Ilé e Ku, casa da morte. E ele mesmo assim os abraçou, conversou, pediu, mas eles não conseguiam falar. A voz saía como de dentro de um sepulcro, gutural. E eles eram de aspecto decomposto, cheio de larvas, horrível. Então Alapini já não tinha mais tantas condições, porque o pouco que restou do descaso que ele teve ao quase perder sua fazenda, só restava a terra, ele juntou os poucos recursos e fez todas as comidas que tinham sido dadas no Icomojadê. Então, assim, aqueles que nascem dentro do axé e que são batizados e ganham nome, passam pelo rito do Icomojadê, né, de ganhar o nome, passam por uma apresentação de elementos. E esses elementos são os que são oferecidos, então, no ritual de Egum. No caso específico dessa história do Alapini. Então ele fez ali a oferta, os filhos vieram, regozijaram-se, comeram, tomaram água, tudo. E daí se descompatibilizaram com o inhame ruim e o inhame bom.
Só que a aparência era horrenda e ele, como não tinha mais recurso, acabei de contar, pediu que a população o ajudasse. Então correu a Boca Grande. Eu ia dizer a Boca Pequena, não, foi a Boca Grande. Onde as mulheres rasgavam suas vestes, mandando tiras de pano. Homens que tinham pouco davam metade do pouco que tinham. E assim todos ajudaram a confeccionar um axóegum. Axégum, não de axégum de Vitória, axé, roupa, axó, egum, axégum. E assim nasceram os primeiros aparacás. Esses aparacás tinham tiras de pano de diversas cores, espelhos, ferramentas, elementos, aos quais os elementos de uso dos ogés, do som mi, do um mi e do jinló, eram colocados junto a essa roupa. Quando o Alapini batia no chão com o inchã, chamando 3 vezes, batendo 3 vezes, os aparacás se insuflavam com a presença dos filhos vestidos. Assim nasceu o primeiro culto aparacá. Nessa história, conta que assim nasceu o culto do aparacá, Egum de Aparacá. Em Salvador, eu consegui presenciar uma coisa muito interessante, porque assim, da morte de um babalorixá, uma ialorixá, que foi muito importante para o culto, para a sociedade, ele levado os ibás dele para a casa de Egum, Ilé Egum, onde o Bale, sacerdote, Bale tem a conotação de sacerdote, né? Babalorixá, pai de orixá, Iá de lorixá, mãe de orixá, Babalauô, pai do segredo, é um Bale, é um sacerdote que representa o culto Ibá orixá. Né? Então, em Salvador, eu ouvi, aí sim era boca pequena, um zum zum, de que fulana de tal iria ganhar a paracá. A paracá é a roupa que o Egum vai vestir para poder insuflar com seu emi que ele tem, que não foi transferido de volta para o Orum pelo seu poder e honra. Outras pessoas dizem que esse emi, que esse espírito, que esse Uá, ele vem do Orum, compatível a ele, e incorpora dentro do Aparacá, incorpora não um Omorixá, não um filho de Orixá, ele incorpora o Aparacá, aquela veste, e ele insufla. Então eu ouvi isso em Salvador, a boca pequena, de que a fulana de tal iria ganhar o Aparacá. Os eguns fêmea não têm a fala. Os eguns homens, sim, falam. Porque existe aquela história do Elemerê, que Oiá criou um ardil para assustar os homens, e ela está encaixada dentro disso que eu vou comentar hoje. Então, ouvi isso em Salvador e entendi a história do Alapini. Né? Que todas as pessoas que ouviram a boca pequena levariam presentes ou mandariam tecidos, espelhos, chaves, ferramentas. Né? E lá estando já nesse Lesse Egum, o Ibá do Olori, ele dá da cabeça da pessoa, o Oriapoerê da pessoa, e mais o Ibá do orixá correspondente ao Eledá, Eledá casa, feita casa da força, a casa Eledá axé, a casa que vai viver, que vai fazer o axé, né? Já está lá nesse Lesse Egum, onde as salas
cada um tem sua sala, né? Não é que nem Orimalé de orixá aqui no Rio Grande do Sul, tem todos os orixás, inclusive existe essa diferença no culto do candomblé, onde as pessoas têm seu ori, seu otum, ossi, oló, eri, tem os seus adjuntos, o seu bara, né? O seu elegbara, seu exu. Lá eles têm essa conjunção. Aqui no Rio Grande do Sul, a pessoa tem que ter todos os orixás para se dizer pronto. Né? Então, já estando lá o Apuerê, o Oriapuerê, o Ori governante daquela pessoa, junto a ele o Ibá Eledá do orixá que correspondia a esta pessoa, é feito os rituais de Egum, aonde são replicados todos os alimentos e elementos que a pessoa se compatibilizou no corpo físico, vai fazer uma ponte aonde ela viria do Orum, insuflaria o Aparacá para receber as oferendas que foram apresentadas a ela no Icomodiadê. Então vamos resumir isso para ficar claro. A pessoa recebeu no Icomodiadê o nome e a compatibilização com muitos elementos. Quanto mais elementos, mais necessários são para que se invoque o Egum. Babá, Egungun, Yagungun, Igbabá, o ancestral, também chamado carinhosamente de meu velho. E ali ele insufla o Aparacá e vem a receber esses ebós. Ebó, porção de algo. Ebô, dica. Ebós, porção de algo. E ele vindo receber esses ebós, que ele já tem o conhecimento, ele insufla o Aparacá, e aonde os ogés, que contém Inxã, que contém a vara e o bastão, coordenam a sua chegada. No Brasil, disse que o Egum não pode ser tocado, porque aquele que tocar o Egum conhecerá a morte. Isso é uma coisa aqui no Brasil. Lá em África, as pessoas deitam-se ao passar o Aparacá ou consultam o Aparacá como consultam seu ancestral, que foi então divinizado. Então, resumindo o assunto, o Alapuini criou o primeiro rito do Aparacá. Né? Em Salvador, ouvia a boca pequena que o Egum de fulana iria ganhar Aparacá. Todas as pessoas mandavam doações para poder montar o Aparacá, roupa deste Egum, para depois poderem ir no rito do Lesse Egum visitar o seu ancestral. Isso é uma coisa muito familiar, gente. Muito familiar. Sabe? Não é assim, eu vou lá fazer uma visita. Não. Ou tu recebe um convite, ou a pessoa da família daquele Egum que foi feito, né? Ou o próprio Babá Egum manda te chamar para que ele tenha uma mensagem para lhe passar. Né? O Egum se torna o ancestral divinizado, nosso conselheiro, irmão da morte, filho de Olorum. Tem essa conotação. Existe uma fase intermediária entre o Aparacá e uma fase que eles chamam de tela, né? Algo assim. O culto é muito misterioso, então muita gente a gente ouve a boca pequena, a boca grande aqui e ali, as histórias e vai costurando isso. Então esse telá, essa tela, é um quadrado que se movimenta. Né? Ele não tem forma, ele não ganhou Aparacá. Ele está em fase de feitura, isso demora 1 ano. Levando em consideração que se ele vai ser feito, ele vai continuar mantendo a sua ligação com o mundo terreno através desse Aparacá, ele não se torna um atum no ar, ele não vai reencarnar. Né? Então, a pessoa que for feita o Babá Egum, ela não retornará em vida, não terá reencarnação. Atum no atum no aie, retornar à Terra. Então,
tem que se analisar muito bem. Aquele egum que é feito, ele não retorna em reencarnação. Ele vai visitar o Aparacá, que é dele. Né? Então, nessa sala, nesse tó, né, ali vive todos os ibás deste babá, da forma do culto compatível à nação, família e Lesse Egum. Mesmo em Salvador existem vários Lesses Egum. Né? Tem o Axpá, tem a Itaparica, do saudoso falecido pai Domingos, que eu chamava carinhosamente vô Domingos, qual eu tive o prazer de conhecer, uma pessoa muito lúcida, muito esclarecida, imenso de um homem de Oiá, ele era dedicado ao culto de Oiabalé, inclusive Le Axé Abolá, Lesse Egum Abolá, né, o Egum de uma criatura de Oiá que viveu. Então vamos esclarecer. O Aparacá é o Egum de um vivente que atingiu grande iluminação, foi feito o seu rito, Lesse Egum, aonde ele insufla o Aparacá, ao qual o Alapini deu origem naquela época. Contemporaneamente, Xangô era rei do Oió. Agora entra o babado do Oió. Quando Xangô soube que o Alapini teria vencido a morte, ele convidou, não, ele mandou prender o Alapini, chamando ele de equezeiro, de mentiroso. E o Alapini, lá chegando, continuou confirmando, não, sim, meu rei, eu faço isso, eu venci a morte, eu tenho contato com os meus filhos. E Xangô achou aquilo que era um ardil para o cara tirar alguma vantagem, né? Daí perguntou a ele o que ele precisava. Ele disse os elementos, né, para invocar um dos seus, dele, do Alapini. Ou o Sonmi, ou um Mi, ou um Jinló, os três filhos, Omo, Ojé, Omo, de Alapini, dos filhos de Alapini. Então Xangô providenciou todo esse material, urgentemente, né, e colocou todos dentro de uma sala sem porta, sem janela, sem alçapões de chão, sem saídas pelo teto, somente a entrada e a porta. E disse para o Alapini, se você não conseguir invocar, você será morto. Essa é a punição por mentir para o rei. Então Alapini entrou com todos os elementos, confeccionou então com 3 aros, um grande, um menor e um pequeno. Confeccionou o Aparacá, tramando com palha da costa, com fibra do Iguiatori, com os panos, com tudo que ele tinha pedido, a vara, o enxã, o bastão, e daí Xangô ali esperando. E ele deu, primeiro chamou, segundo, terceira vez chamou, e daí ele abriu a porta. E de dentro saiu, chacoalhando-se, dando ilás, falando guturalmente. Né? Inclusive tem uma brincadeira na Bahia que eu ouvi, né? Quando uma pessoa pede bênção, né? Xerefumi babá, e a pessoa replica uma coisa que é comum no culto Lesse Egum, que o babá Egum diria que Oxalá Xerefá, que Oxalá abençoe, porque ele não abençoaria. Isso não é uma coisa real. Na verdade, o babá Egum, né? A babá, ele é nosso conselheiro, ele vem para sim trazer a bênção do Orum e nos abençoar. Né? Se o homem era bom, o babá é bom. Se o homem era mau,
o babá é mau. Isso a gente também tem que observar. Saiu então o Egum, se estremecendo com seus elementos, tudo, e Xangô viu que era verdade. O Alapini fez o Egum dançar nesse salão e depois bateu com o Inxã 3 vezes e falou as palavrinhas mágicas, né? Que é um ló, a fipo, e o Aparacá se rebateu, debateu e murchou. Na frente dos olhos de Xangô, que observou aquilo maravilhado. Tem muitas histórias que contam que Xangô teme a morte, que abandona o Ibá e abandona o seu filho antes da que a morte chegue. Na verdade, Xangô não abandona o Ibá. Xangô abandona os elementos para que já seja providenciado o Lé-Segum, o Ibá-Egum, para que ele não conheça a morte. Nem Xangô, nem o filho que o representa. Xangô, ao descobrir que o Alapini conseguia assim então vencer a morte, poderosa que ninguém vence, transformou o Alapini no seu maior conselheiro e nomeou ele não um ministro. Eu acho que o cargo seria Agbeni, que eu vi isso no Chapofajá, inclusive, né? Agbeni, aquele que fala, o porta-voz de Xangô, que transmite as suas vontades, né? Então, Xangô descobriu que o Alapini vencia, sim, a morte. Conhecendo e dominando o rito, tornou-se senhor do culto do Egum, lá na África, lá maior. Então, existem outros ritos que a gente vê. Salvador, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Brasil em si, né? Que vem de uma forma um pouco mais diferenciada. Por quê? Muito pouca gente, fora os descendentes diretos de africano, são feitos Ikumojadê no seu tempo correto, que é os 3 dias, 7 dias, 9 dias, dependendo de cada nação e dependendo de cada família. O umbigo fica com a mãe, outra parte do umbigo vai para o ori, a outra parte vai plantada na palmeira ou na árvore compatível, aquela família e aquela nação. O Eledá dessa pessoa, ela é particular, como Odu e como o seu próprio nome. Mas ela é dedicada a um rito e culto do lugar, da tribo e da família. Então tem todos esses lados que são observados. Quanto maior condição essas famílias têm, maior quantidade de coisas foram apresentadas, e esses elementos são os que são apresentados novamente no rito do Axexê, para desmagnetizar o corpo da criatura, tirar o adocho, né? E esse adocho então vai viver no Apoerê ou no Ibá Chá e vai ser feito na maneira do Alapini, o babá Egum da pessoa. Passando pelo estágio de 1 ano, como telá, e depois ele ganha o Aparacá. Bum, Egum, Labajá, fulano, né? Egum, babá Egum, Labajá, do fulano. Bom Ni, bom Aparacá, bom Ni. Aparacá vai ganhar o Aparacá. Né? E daí todo mundo faz suas doações e monta o Aparacá daquele babá, que se torna conselheiro daquela família, tribo ou representante de uma casa de axé. A partir do momento que o Alapini se tornou, né, o conselheiro de Xangô, ele também construiu o rito do Aparacá,
institucionalizado no Oió, para todos os reis e pessoas de grande poder. Babalorixás e alorixás, governadores, prefeitos, pessoas de destaque na sociedade, família real e rei, o Obá. Então nasce aí o culto lá na Nigéria, antes que todo mundo caia de pau em cima de mim aqui, né? Do auxiliar parente do rei Xangô, que chamava-se Camuca. Camuca também é uma região, é um parque perto de Oió, né? Aonde existia um bale, um sacerdote, que se supõe ser o Alapini, um remanescente do Alapini. África leva muito em consideração hereditariedade e consanguinidade. Então, esse bale recebe os ibás do rei morto, no caso de morte do rei. E lá ele faz o rito e transforma o rei num ancião, no meu velho, Bárbara, Babá, aonde as pessoas, a família real, vai consultar o seu ancestral. Nesse rito do Oió existe uma diferença. Então, a base do rito é ganhar o nome, é o Icomojadê, e aquele que tem o cargo, ó, família real, destaque, cujo conselheiro é um Alapini, versado em vencer a morte. Então, essa colocação de que Xangô abomina a morte, sim, é verdade, ele abomina tanto a morte que ele a vence. Né? Xangô é um orixá vivo. Se ouve isso no Opó Afonjá, os braços de Xangô vão tocar em você. Presenciei coisas interessantíssimas no Axé Opó Afonjá, né, da presença viva do rei Xangô. Sim. Né? Então, lá no Camcã, nessa sala chamada Bara, aonde ficam os ibás dos reis mortos e de sua corte. Ao contrário da cultura nórdica, que quando o rei embarcava na barca que ia ser queimada dentro do lago ou rio, que as suas esposas iam juntos, ao contrário disso, no rito iorubano nigeriano, não é feito dessa maneira. O rei está morto, mas a sua família real permanecerá viva, e a consanguinidade e hereditariedade, a herança, será determinada. De que maneira? Né? O Bale joga seus cauris, que são de maneiras diferentes. Se eu for falar, vai ser um pouco assustador para o método brasileiro. Né? Este Bale vive nessa região chamada Kabila. Kabila, cujo regente, parente de Xangô, Camuca, que teria sido instruído pelo Alapini de fazer o rito do assentamento Axé e fazer os aparacás dos reis mortos. Então, foi levado isso para lá, foi apresentado o sucessor do rei. Disse que, através do jogo de Egungun, Egungun, a própria palavra já diz, esqueleto, osso, fica no ar, entenda se quiser. Então o Bale faz o jogo de Babaigun, de Egungun, e define o que o sucessor deverá cumprir, fazer e executar. Xangô Camucá, o senhor que escreve as leis e regras. Sim, porque ele recebe diretamente do rei morto todas as condições e regras para que o próximo governante, Ijobá, Obá, reine em nome de todos os seus ancestrais, porque lá, neste Bara, nessa sala,
onde Kamuka é o responsável, ele é um Balé, ele é responsável, um sacerdote de Lé Segum. Lá ele define através do jogo de Egungun, dos ossos, o que o novo Ijobá, Tintun Jobá, Tintun Obá, o novo rei, deve fazer em nome de toda a sua ancestralidade e família. Ele não reina em nome de sozinho, ele reina em nome de todos. Então, diz que existe um rito que chama-se Jeobá comer do rei. O coração, Ocon, Ocan, só um pouquinho. Ai, por isso que é bom fazer os vídeos no pátio, daí eu não escuto o interfone e não entendo ninguém. Bem, voltamos ao Jeobá. Jeobá comer do rei. Diz que é aberto o peito, retirado o coração Ocon, segundo ao rito Yorubá, aonde mora nosso raciocínio, sentimentos, vontades é o coração. O Ori é muito cultuado. O raciocínio concreto e lógico, a cabeça, né? Existe essa diferenciação. Onde mora nossas lembranças, nossa memória emocional, nossos compromissos, nosso caráter, no Ocon. Onde mora nosso raciocínio concreto e lógico, no Ori, que é dividido de diversas formas. Ori Apuerê, cabeça governante, né? Oriodé, a própria cabeça, alguns chamam de Agbon, coco, porque ele é fechado, escuro por fora e por dentro é claro e branco, porque a Jalá teria construído um Ori para cada um e dado essa luminosidade e molé, dado a luz ao Ori. Emanjá deu a fisiologia perfeita, Oxum empiricamente os pensamentos, Obá o cérebro trido. Ela e Oiá governam o cérebro trido. Então, assim, voltando para não se divisar, porque eu vou devagando e vou falando de um monte de outras coisas. Então, o sucessor, o próximo Obá, Obá Tintum, o novo rei, Jeobá come do Ocã, Ocã, Obá, come do coração do rei. Esse rito chama-se Jeobá, comer do rei. Canibalismo? Não. Antropofagia? Sim. O antropofagia e canibalismo tem diferença. Canibalismo come carne para viver. Antropofagia come de determinados elementos ou carne humana para manter um grupo social ou étnico, costume desse grupo. Então, esse hábito, esse costume, que também seria chamado aqui no Brasil de fundamento, não sei nem se existe mais, né? Sem contar que o Alafim Oió, ele está com longa idade, né? Que é um dos irês, longa vida. Então, o novo rei, Obá Titum, primeiro rito que ele passa, Jeobá. Feito então lá no Bara, cujo Oixá responsável por esse Bara é Kamuka, que fica na região de Kabila, também conhecido como Kabino, na Nigéria, próximo a Oió, capital do reino, aonde o castelo Alafim, Oió, Laie, onde o rei, o Alafim, que mora no castelo do Oió, é chamado então de Xangô. Ele reina em seu nome, em nome de todos os ancestrais. Primeiro rito, come do rei, através de um lugar chamado Para, cujo Kamuka é o seu governante, Ijobá, que escreve as leis,
porque vai transferir essas leis para Obá Tintum, o novo rei, que então come do rei para reinar em nome dele e de todos os ancestrais dele. Aí ele é levado para uma sala lateral ao castelo, aonde ele vai passar por uma iniciação. Se fosse do método católico, diria templo de sede vacante, tempo em que o trono está vazio. Quem rege neste período? O conselheiro do rei, o Alá-Pini, rege o reino durante este período. Então, o novo rei Obá-Tum entra nessa nova parte, nesse novo tó, do lado, se não me engano, esquerdo do castelo, chamada Ganju. Muitos dizem a Ganju, porque essa sala de preparos pertence, sim, ao sobrinho do rei Xangô, que chama-se Aganju. Aganju Orixá Abomim, Aganju Orixá Abomim, Abomim Xangô Saunre, Aunre Xangô Aunre, Abomim, 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 a sala do preparo, onde Aganju rege, onde o rei vai passar 3 meses de iniciação. Agora, vamos fazer uma costurinha, um alinhavo, falando sobre pessoas que são de Xangô, que são iniciadas, então quando elas vão receber o seu Ebomi, a maioridade, se tornar mais velhos, que é uma circunstância e não um cargo, no 6º ano. Xangô come o agutã, come o carneiro, no 6º ano. Assim como em África, a sala de Aganju, preparo, demora 3 meses para preparar esse novo rei. Pessoas de Xangô muitas vezes são levadas no 6º ano a fazer todos os ritos. Todos os ritos de 6, 12, 18, 24 anos num único período. Agora vocês vão entender por que essa situação às vezes acontece e a gente não entende muito bem aqui no Brasil. Por quê? Quando o Ijobá Tum, Obá Tum entra no Aganju, saiu do Bale, lá onde o Bale indicou ele os caminhos, ele vai ser iniciado, já comeu do rei, ele vai ser iniciado no Aganju, no Ganju, durante 3 meses, onde ele vai receber todos os ritos, todas as obrigações, raspagem na África é uma questão até cultural, de limpeza, de preparo para receber os orôs, os ejés, né? e ter liberdade, porque queda fica-se com 2 dias com ejé, depois é levantado, adochado e assim por diante, é feito todos os rituais deste Ijobá, então, deste caso em particular. E nesses 3 meses ele fica recebendo todas as iniciações espirituais para reinar em seu nome, em nome dos seus ancestrais e em nome do orixá. É passado o orixá familiar, ao qual ganha uma nova digina, ao qual esse Ijobá será conhecido publicamente. Passado então pelo rito dos 3 meses, recebeu todas as obrigações. Inclusive eu vi uma história que diz que uma dessas obrigações, o pilão é emborcado, o braço do pilão fica no colo, do lado direito existe uma gamela onde existem vários otás, do lado esquerdo outros vários otás e na frente vários otás. E que esse elegum, né, meio em transe, ele recolhe
ou do lado esquerdo, ou do lado direito, ou da frente, e entrega para o Bale, que está oficiando, o Ashogun, e ele, ao cortar o pescoço do carneiro, com grandes chifres, chifres significam o poder, passaria esse otá por dentro da boca, e o carneiro teria esse movimento de engolir o otá e saindo pela garganta, e esse otá é colocado no ori, aonde o Ejé bate e dá o ilá e recebe a força de todos os ancestrais. É uma coisa tipo meio Matrix, assim, né? Dá aquela choque na cabeça da criatura, onde ele recebe toda aquela força ancestral. Ó, tem que ter mesmo preparo, tem que ficar os 3 meses lá. Pá, que copa, pepe, pá, 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 tudo, né? Para segurar essa força que vai vir. Isso é uma história que eu ouvi. Nunca presenciei. Se presenciei também não vou contar, porque é Awon. Então, este rei recebeu a força de todos os seus ancestrais que vão viver nele. Vão viver nos Ibás, que estão lá no Kamká, onde Kamká rege aquele lugar, lá naquele bara, onde o Bale, onde o sacerdote chama-se Kamká, dedicado ao orixá Xangô Kamká. Narunde Xangô Kamká Babá, o Lofinha Xangô Kamká. Narunde Xangô Kamká Babá, a Lafinha Xangô Kamká. E é o escritor das leis. Quando se canta, principalmente na Cabinda, na nação Cabinda, Rio Grande do Sul, todos se ajoelham voltados ao centro do tó, cantando para Kamká, que é o seu rei. Mas Kamká está subordinado ao rei Xangô. Voltando. Então, o Ijobá, Tum, passou por todos os ritos. Ele vai receber um Adá, uma espada, facão. E ele vai até um monólito de pedra que existe no Oió, né? Obeotá, Obeokutá, pedra, faca, faca de pedra, que é dedicado ao culto do Ogum. Akiki alakoro shire Ogum, querumbelé, akonile. E ele lá vai cruzar sua espada com o Haddad Ogum. Vão dar sacrifícios do Ajá, Akikó, Adie. São os presentes, né, que vão ser dados a Ogum, onde o novo rei cruza sua espada para que Ogum seja seu general e lute ao seu favor. Lá existe um culto das pessoas desse orixá, os Oluponãs, os Eleguns de Ogum. Esse é um outro assunto. Daí lá ele vai ser o novo rei apresentado neste monólito de pedra chamado Obé-Okutá. E ali Ogum passa a ser o seu general, o representante da corte destes Omogum acompanha o rei do seu lado direito, chegando às portas do castelo do Alafim. Oió, Alafim é o rei que mora no castelo. As portas se abrem e lá está o trono. E este rei é recebido na porta pelas esposas do falecido rei, rainhas mãe. Provavelmente esse rapaz é filho de uma delas, ou de todas. Naquela história de que toda criança pertence a todas as mães. Culubu, iê, culubu, iê, culubu, vou te mimar por lado direito. As mulheres assim cantam. Né? Mas isso não está no entronamento, isso é no Icomojadê. Então ele é filho de todas essas aiabás, dessas rainhas. Elas o encaminham, colocam ele sentadinho no trono. E então o Alapini coloca o Adé, a coroa deste rei. Quem coroa o rei? Oió, o Alafim, Oió, Obá, Oió,
que vive no castelo, Alafim, é o Alapini, porque ele é responsável pela sobrevivência da imortalidade deste rei. Então existe essa situação no culto Oió. Ele é muito mais extensa, eu teria que contar sobre entronamento, dei uma pincelada, né? Mas assim, quem coroa o rei é o Alapini, para que este possa viver eternamente no seu Apuerê, no seu Ibá, no Lessegum, neste Bara, onde o Bale, o sacerdote, é Kamuká. Acho que deu para dar uma costurada bonita nisso tudo, né? Então vamos só arrematar. Alapini perdeu seus 3 filhos, Sunmi, Wunmi, Jinló, 3 Ogés. Procurou vencer a morte, encontrou através do Babalaô, do Oluô, no Milá, a maneira. Com o Inxã, vara, do Iguiatori, da árvore de Atori, batendo 3 vezes no chão, metapateuó, metateuó, metapa, aie, metapa, bater 3 vezes na terra, chamando o nome de cada um 3 vezes, batendo 3 vezes. Eles vêm, atravessam o rio, comem das comidas que foram a mesma coisa que foi apresentada no Icomojadê, por isso eu friso muito Icomojadê, sabe? Conhecer e falar da morte só quem viveu porque foi apresentado porque ganhou um nome, tem uma identidade, essa identidade vem da Isomoloruco, dia que ganhou o nome, terceiro, sétimo, nono dia. Por isso o nome é importante. Por isso eu friso o Icomojadê. Então o Alapini chamou os Orucós, Orucó, Omon, de cada filho, 3 vezes, Sumi, Umi, Jinlau. Vestiram os aparacás com auxílio de toda a população. Xangô ficou sabendo que o Alapini tinha vencido a morte. Xangô tinha sido aterrorizado por Euá, mostrando que o final de todos era o cemitério, né? Eleico, né? Que Euá é a neblina que envolveu Xangô e deixou ele no meio do Ileiku e ele não conseguia encontrar saída, fazendo um pacto de nunca mais perseguir ela. Essa é uma outra história que eu já contei. Só para arrematar isso tudo. Então Xangô temia a morte, soube de Alapini, que teria vencido a morte, convocou Alapini, sob pena de morte, aonde foi comprovada a existência, sim, disso, e Xangô se torna o chefe do ritual dos Eguns no Oió. Sendo que ele e seus sucessores, a partir dali, não morreriam, viveriam. Aonde eles viveriam? Lá no Bara, aonde Kamuká é o seu Bale. Talvez no Brasil essa palavra balé tenha a ver com isso, com essa conjunção. Então, o rei, depois disso, ele é iniciado. Ser iniciado é mais uma morte, gente, lembram? Tumbi, né? Renasceu, voltou à vida. Ele é iniciado, ele morre para o mundo normal e Tumbi renasce em nome do orixá, porque este Alafim, este Obat-Tum, reinará em nome de todos os seus ancestrais divinizados e se torna um orixá vivo. Por isso a palavra do rei, ó, em todas as culturas nígero, subsaarianas também, Jeje, são respeitadíssimos, porque eles são o orixá vivo, porque eles não reinam só no nome deles, reinam em nome de todos os ancestrais. Então, Alapini, filho, Yami, Nhame ruim, Nhame bom, morte, Ku, Oluô, Aparacá, Xangô sabe disso, constrói então o culto, aonde Xangô se torna Obá Dodê, Senhor da Terra.
Ai, a do pé, o, badodê, a do pé, o, badodê, felé, felé, orixá, ocum, agô, firimã, ajacani, baru, baru, oialé. Xangô é o único orixá que leva água do mar na cabeça porque ele é filho de Iemanjá. Né? Ajacá, Barum, Barum. Barum é perda, ruína. Mas nesse caso de orixá, Onibarum, aquele que coordena a perca. Arum coordena a vida e a morte. Existem outros caminhos de Xangô, mas todos estão ligados a esse rito, onde são coroados pelo Olapini, cujo seu general de guerra é Ogum, fiel general, cujo os seus representantes têm um Oluponã, talvez venha aí a palavra alupô, bater, juntar, misturar. Né? O Oluponã é representante de Exu na casa de Ogum, aonde Xangô esteve lá, cruzou as espadas, os Adás, e Ogum passou a ser o general dele. Essas são as pequenas histórias que a gente ouve por aí, de africanos de todas as cores, morando e nascidos em todas as partes do mundo. O evento da escravidão levou a semente do Ibiriaxé, semente africana, por todos os países, em todos os lugares, mudando a cultura, mudando a maneira de pensar, a alimentação. Então, escutem o vídeo sobre Comojadê. Entendam, porque Comojadê é a base para o axixê. Esse é a maneira que eu ouvi falar, em breves histórias dos antigos, sobre o axixê no Oió.